Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Pensem naquela imagem clássica, um frango caipira dourando no forno, né? Aquela promessa de almoço de domingo, de sabor autêntico. Uhum, delícia. Mas, assim, alguém já parou para pensar o que define oficialmente um frango como caipira quando ele chega no mercado? Pois é, né? Porque por trás dessa imagem caseira tem toda uma estrutura regulatória, pelo menos em alguns lugares. Exato. E hoje a gente vai analisar mais a fundo o decreto número 13.983, lá de 17 de junho de 2014, do estado de Mato Grosso do Sul. É ele que estabelece as regras para a produção da ave tipo caipira por lá. Exatamente. E a nossa conversa vai se basear em informações que circulam em meios especializados, como o podcast Atercast, que é focado no agro, né? E, claro, principalmente no texto do próprio decreto. Legal. O objetivo aqui é decifrar o que essa legislação exige na prática, sabe? Entender as implicações para quem produz e por que isso tudo é relevante até para quem está na ponta, consumindo a carne ou os ovos. Ok, então vamos começar a desvendar isso. Frango caipira, soa tão tradicional, né? Quase informal. Por que o governo de Mato Grosso do Sul, lá em 2014, sentiu a necessidade de criar um decreto inteiro só para ele? O que estava pegando? É um ótimo ponto de partida. O próprio decreto, naquela parte dos considerandos, já dá umas pistas, sabe? Ele reconhece, primeiro, a importância econômica e social dessa atividade. Certo. Mas, e aqui talvez venha o pulo do gato, a criação de aves, mesmo a caipira, envolve riscos sanitários. Não tem jeito. Ah, Qualquer aglomeração de animais sempre exige controle para evitar que doença se espalhe, né? Então, a proteção da saúde pública e a saúde dos próprios animais é um motor central ali. entendi. Então não é só uma questão de, sei lá, preservar a tradição. É também gerenciar riscos. Exatamente. O decreto busca complementar as normas federais que já existem, do Ministério da Agricultura, o MAPA, e do Programa Nacional de Sanidade Avícola, o PNSA, que dá as diretrizes gerais de saúde para aves no país. Uhum. Ele basicamente formaliza a ave caipira comercial como uma categoria de produção que precisa seguir regras sanitárias específicas. E, ao mesmo tempo, ele tenta considerar a produção familiar como alternativa de renda e até menciona a importância do bem-estar animal e da preservação ambiental. Então a meta é organizar tudo. É, organizar a cadeia, garantir um produto seguro, com qualidade e proteger a saúde de todo mundo. Entendi. Mas quando a lei fala em ave tipo caipira, o que isso quer dizer na prática? É qualquer galinha que fica ciscando no terreiro e pronto? De jeito nenhum, o artigo 1º do decreto deixa isso bem claro. Não é qualquer ave, não. Ah, não. São linhagens específicas, sabe? Aves que foram selecionadas para esse sistema de criação, seja para corte, para carne ou para postura, para produzir ovos para consumo. Certo. E o essencial é que essas aves passem por um manejo controlado, tanto sanitário quanto nutricional. E precisam ter espaço adequado para viverem bem, né? Expressar comportamentos naturais, o que já toca na questão do bem-estar. E como funciona esse manejo na prática? Ouviu falar que tem umas fases diferentes. Sim, tem sim. O decreto estabelece 2 fases principais. Tem uma fase inicial, que geralmente é dentro de um galpão. Ah, no galpão primeiro. Isso. Ali as aves mais jovens recebem cuidados mais intensivos, ração balanceada, para garantir um bom começo, né? Depois vem a fase que realmente caracteriza o sistema caipira. As aves ganham acesso a um piquete. O piquete. Isso, uma área externa com pastagem, onde elas podem ciscar, se movimentar mais livremente, até chegar no ponto de abate ou terminar o ciclo de postura. E comercialmente, as granjas são classificadas assim: ou produzem para corte ou para ovos. Certo, então existe uma definição bem técnica, não é só o nome caipira. E essas regras valem para todo mundo que cria galinha caipira lá em Mato Grosso do Sul? Tipo, para quem vende na feira e para quem cria só para almoço de domingo? Opa, aí tem uma distinção fundamental que o artigo 3A faz. O decreto separa bem as coisas. Como assim?
De um lado tem a ave tipo caipira comercial, essa é a ave criada especificamente para vender a carne ou os ovos. Para esses estabelecimentos, o decreto, ele pega pesado. Todas as regras se aplicam. Todas. Todas. Precisa de cadastro, registro na Agência Estadual de Defesa Sanitária, a IAGRO, seguir todas as normas de manejo, de biosseguridade e tem que estar pronto para fiscalização. E quem cria só para consumo próprio? Aquela pessoa que tem umas galinhas no quintal. Esses são os criadores de aves de subsistência. São aves criadas exclusivamente para o consumo da própria família, sem vender nada. Para eles, o decreto prevê um tratamento diferente, com exigências bem mais simples. Ah, bom. A ideia é não inviabilizar essa cultura tradicional, né? Do pequeno agricultor ter suas galinhas ali para o consumo, sem impor a mesma carga de regras de quem está no mercado. Isso aí, né? Crucial. O parágrafo único do artigo 3º é categórico quanto a isso. Nem as aves comerciais reguladas por esse decreto, nem as de subsistência, que ele define, podem sair de Mato Grosso do Sul. Não podem sair do estado. De jeito nenhum. Não podem ser vendidas para outros estados, nem podem transitar por eles. Ou seja, essa certificação caipira por esse decreto é um controle interno do estado de MS. Nossa. Se um produtor de lá quiser vender para fora, vai ter que seguir outras normas, provavelmente as federais do mapa. Interessante essa restrição. Muda bastante a perspectiva. Agora, vamos para a parte prática para quem quer vender dentro do estado. Como é que a lei garante essa organização toda e o controle sanitário? O que uma granja comercial caipira precisa ter, assim, na real? Aí o decreto entra nos detalhes operacionais e, olha, alguns são bem exigentes. O artigo 4º define as estruturas básicas. O núcleo, que é a área total, a granja, que é o conjunto das instalações, o galpão, onde ficam abrigadas, e o piquete, a área externa. Certo. E o galpão? O galpão, por exemplo, tem especificações bem claras. Precisa ser de material fácil de limpar, de desinfetar, sabe? Tem altura mínima, piso adequado, umas muretas e telas nas laterais. Telas. Pra quê? E essas telas têm que ter uma malha pequena, de no máximo 1 polegada, uns 2,5 centímetros. Justamente para impedir que pássaro silvestre entre. Eles podem trazer doenças, né? Entendi a lógica. Criar uma barreira física mesmo. E o espaço para as aves? Tem limite? Também é regulado. Tem limites máximos de aves por metro quadrado dentro do galpão. Varia um pouco se é para corte ou postura. E, fundamental, no piquete, na área externa, exige uma área mínima por ave. Garantir que elas tenham espaço. Exato. Para garantir que elas possam se movimentar, ciscar de verdade, a ideia é que não seja só um soláriozinho, mas uma área de pastejo real. E onde essas granjas podem ser instaladas? Imagino que não dê para ser em qualquer lugar. Definitivamente não. O artigo 6º impõe regras de localização que são, olha, francamente surpreendentes pela rigidez. É mesmo. Sim. A gente está falando de distâncias mínimas enormes entre uma granja caipira e outros tipos de estabelecimentos avícolas. Por exemplo, precisa ficar a quilômetros de distância de granjas de material genético, tipo avozeiros, bisavozeiros. Quilômetros. Sim. E também de matrizeiros, de granjas comerciais convencionais e até de abatedouros. Nossa, quilômetros. Isso parece mais regra de indústria de larga escala do que de criação caipira, não? Exato. Essas distâncias exigidas, que chegam a 10 ou 15 quilômetros em alguns casos, mostram que a preocupação com a biossegurança é altíssima. Entendi. Na prática, o que o regulador está fazendo é tratar o risco sanitário da produção caipira comercial com a mesma seriedade de uma produção industrial, exigindo um isolamento geográfico bem grande para prevenir que doenças se espalhem entre diferentes tipos de produção. E isso deve ser um desafio enorme, né? Principalmente para o pequeno produtor achar um lugar assim. Com certeza. Pode ser um grande desafio logístico e financeiro encontrar locais que atendam a essas distâncias. Realmente impacta muito. E além da localização, que outras barreiras sanitárias a lei exige? Olha, a biossegurança é um tema que aparece em vários artigos. É obrigatório ter um médico veterinário como responsável técnico, o RT. Certo. O acesso à granja é super controlado.
Tem que ter cerca em toda a volta, uma portaria mesmo, com um sistema para desinfetar veículos, registro de quem entra e sai. Desinfetar veículo, uau! Sim. E tem uma regra interessante. Pessoas que tiveram contato com outras aves nos últimos 3 dias não podem entrar na área de produção. 3 dias. É bastante controle. E dentro da área de produção? Nada de outros animais domésticos soltos perto dos galpões ou dos piquetes. As telas de malha fina são obrigatórias para evitar os pássaros, como eu disse, e o manejo sanitário é intenso. Como assim? Protocolos bem rigorosos de limpeza, desinfecção. Tem um período obrigatório de descanso da instalação entre um lote de aves e outro. É o chamado vazio sanitário. Vazio sanitário, quanto tempo? Aqui no decreto é de no mínimo 21 dias. Além disso, tem que ter controle de pragas, fazer análise anual da água e ter regras bem estritas para o descarte de aves mortas e do esterco. Esterco. A cama de frango. Isso, a cama de frango. Ela não pode ser simplesmente reutilizada como alimento para outros animais, tipo ruminantes, sabe? Por causa de riscos sanitários. Tem regras específicas para a destinação dela. Entendi. Falando em controle, e a origem das aves? O produtor pode comprar de qualquer lugar? E como funciona a venda depois? Não pode comprar de qualquer lugar, não. O artigo 5º exige que os pintinhos venham de incubatórios registrados no mapa. Ah, tem que ter registro federal. Sim, e tem que chegar acompanhados da Guia de Trânsito Animal, a famosa GTA, que é um documento sanitário essencial, né? E também de um certificado sanitário. E a venda? Tem restrição? Tem proibições importantes, nada de vender ou expor aves vivas, nem a caipira comercial, nem a de subsistência em feiras livres ou eventos do tipo. Nada de feira. Nada. Também é proibido vender aves vivas de uma propriedade para outra. E no final da vida produtiva, as galinhas de postura só podem ir para abatedouros que tenham inspeção oficial. Inspeção oficial. Tipo CIF, SIM. Exatamente esses. São selos de inspeção que a gente vê nas embalagens, né? Garantem que o abate seguiu as normas sanitárias e foi fiscalizado por um órgão oficial. Depende do mercado que o abatedor atende. Certo. Ok, falamos muito de estrutura, de barreiras, de controle de acesso. Mas e a saúde direta das aves? Como a lei lida com a prevenção e o controle de doenças específicas? A sanidade é o coração do decreto, né? O artigo 19 obriga um monitoramento de doenças de grande impacto, tanto econômico quanto sanitário. Quais doenças? Principalmente a doença de Newcastle e a influenza aviária, a gripe aviária. Mas também salmoneloses e micoplasmoses. Esse monitoramento envolve fazer exames periódicos. Entendi. E também tem controle sobre o uso de medicamentos e pesquisa de possíveis contaminantes na produção. E a vacinação? É obrigatória? Depende. Só podem ser usadas vacinas registradas no mapa, claro, mas o artigo 21 torna a vacinação contra a doença de Newcastle obrigatória para as aves de postura tipo caipira. Ok, para a postura é obrigatório. Isso. Mas, curiosamente, para os frangos caipiras de corte criados lá em Mato Grosso do Sul, o decreto não recomenda essa vacinação. Não recomenda? Por quê? É uma decisão técnica específica do Estado. Talvez seja baseada no ciclo de vida mais curto do frango de corte ou em alguma estratégia sanitária local deles. É uma diferença interessante. Com certeza. E se, apesar de todo esse controle, aparecer alguma doença suspeita na granja? Aí a notificação imediata à Iagro é obrigatória. O artigo 22 é bem claro nisso. Qualquer sinal de doença ou mesmo uma alteração brusca no comportamento do lote. Tipo o quê? Há uma queda no consumo de água ou ração, diminuição na produção de ovos, aumento de mortalidade, qualquer coisa assim tem que ser comunicada na hora. Entendi. A agilidade é chave. Exato. A rapidez na notificação é crucial para conter possíveis surtos. E todos os exames de laboratório feitos para esse monitoramento precisam ser em laboratórios credenciados pela rede oficial e os resultados guardados por pelo menos 3 anos. Ufa, é realmente um sistema bem amarrado. Agora, para o produtor que decide encarar isso e entrar nesse mercado regulado de caipira em MS, como ele se regulariza? Qual é o passo a passo da burocracia? Bom, o caminho está traçado lá no capítulo V.
Basicamente, antes de começar a criar comercialmente, tem que ter o cadastro e o registro na Iagro. O processo começa pedindo uma vistoria prévia no local. Uma vistoria antes de tudo. Isso. Se for aprovado nessa pré-vistoria, aí o produtor junta a papelada toda. A papelada. Requerimento formal, a declaração do veterinário responsável técnico, as plantas da propriedade e das instalações, um documento descrevendo todas as medidas de biosseguridade que ele vai adotar e um laudo da qualidade da água que ele usa. E depois de entregar tudo isso na Iagro, o que acontece? Aí a Iagro faz uma fiscalização mesmo lá na propriedade para checar se tudo está conforme o decreto manda. Se estiver tudo ok, eles emitem a certidão de registro. Que é tipo o alvará sanitário? Fiscalizações. E essa fiscalização continua depois que a granja está funcionando. O que acontece se o produtor der uma relaxada nas regras? Sim, a fiscalização é periódica. E o artigo 14 dá poder à Iagro para suspender as atividades da granja se as condições sanitárias piorarem ou se encontrarem irregularidades. Suspender mesmo? Suspender. Essa suspensão bloqueia a venda e a movimentação das aves até que tudo seja corrigido e verificado de novo pela agência. É um mecanismo para manter o controle funcionando, né? Entendi. É um controle contínuo. Ok, a gente entendeu as regras, a estrutura, os controles, a burocracia toda. Mas vamos voltar àquela pergunta lá do início. Por que tudo isso importa? Qual o significado dessa regulamentação toda no fim das contas? Olha, conectando todos esses pontos, a relevância é grande e tem dois lados principais, eu diria. Para o produtor que se adequa, apesar do esforço e do custo envolvido, Que não deve ser pouco. não mesmo, mas o decreto oferece profissionalização e credibilidade. O registro na Iagro funciona como um selo de qualidade, de conformidade. Isso abre portas para mercados mais exigentes, tipo supermercados, restaurantes, que precisam dessas garantias sanitárias. Ajuda a diferenciar o produto caipira no mercado, talvez até agregando valor, sabe? E dá segurança jurídica para o produtor operar. Pode ser visto como um investimento para crescer de forma mais organizada. Certo. E para nós, que consumimos, qual o benefício? A quem consome, o benefício mais direto é a segurança alimentar. Saber que aquele frango ou ovo caipira veio de uma produção registrada, fiscalizada pela Iagro, isso traz uma tranquilidade maior quanto aos controles sanitários, né? Reduz riscos. Sim, com certeza. Oferece também rastreabilidade, a capacidade de saber de onde veio aquele alimento e, indiretamente, como o decreto menciona bem-estar animal e ambiente lá nos considerandos, pode dar ao consumidor a percepção de que está escolhendo um produto mais alinhado com essas preocupações, embora o foco principal do texto da lei seja mesmo a sanidade. Mas ajuda a construir confiança, né? No fim, é sobre isso, construir confiança na cadeia alimentar, entre quem produz e quem consome. Faz todo sentido. Então, para a gente resumir nossa conversa, o Decreto 13.983 de Mato Grosso do Sul vai muito além de um simples rótulo caipira. Ele cria uma definição técnica para essa ave comercial lá no estado. Bem específica. Impõe um conjunto bem pesado de regras de instalação, manejo, biossegurança, sanidade. Separa claramente quem produz para vender de quem produz só para consumo próprio. Exato. E tem como norte principal garantir um produto final seguro e com origem controlada. A ideia é que isso beneficie tanto os produtores que jogam sério, quanto quem está consumindo. Exatamente. E aqui, pensando em toda essa complexidade, nos custos envolvidos, as estruturas que precisa ter, as distâncias enormes, os controles rigorosos, surge uma reflexão importante, né? Qual seria? Será que essa estrutura toda, que foi pensada para organizar e dar segurança, consegue de fato incluir o pequeno produtor familiar, aquele que muitas vezes é a imagem que a gente associa à tradição caipira? Boa pergunta. Ou será que o peso dessas exigências todas acaba, mesmo sem querer, dificultando o acesso desses pequenos ao mercado formal, mesmo que eles queiram se profissionalizar? Fica essa questão sobre como equilibrar a necessária segurança sanitária com a inclusão econômica e a preservação da diversidade de produtores, é um ponto para a gente pensar.
Um ponto crucial mesmo para a gente refletir sobre o impacto real e a equidade de legislações como essa. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta análise detalhada e para quem se interessou e quer ver cada artigo, cada anexo, o texto completo do decreto número 13.983, de 17 de junho de 2014, do Estado de Mato Grosso do Sul, está disponível para consulta na internet.